nome é Paulo, eu sou babalorixá, é o que significa essa palavra. Eu sou um sacerdote dentro do culto das raízes, né, de matrizes africanas. Eu sou um sacerdote do candomblé. O que é o candomblé? O candomblé é o título dado a essas religiões de origem africanas. Eu represento a nação de Alaquetu, povo do Queto. Eu descendo de uma raiz, de uma casa matriz, que se encontra hoje na Bahia, conhecida como Casa Branca do Engenho Velho. Ilê Axé, Ianaçoca, Olodumare, Acalamagbo e Alussô Danadana. É o nome no dialeto, certo? Ilê Axé, Ianaçô, Oca, Acalamagbo e Alussô Danadana. Casa de Anaçoca, venerável sacerdotisa do pássaro Acalamagbo. É um nome próprio, não existe uma tradução. Mas na África esse pássaro é considerado sagrado. Ele é o pássaro das temidas e amadas feiticeiras, as Yamins Eleiés. O que é a Yamin Eleié? É a face feminina de Deus. Representa a cabaça da existência, o útero sagrado. O útero que propaga a vida, o útero que fertiliza. Como a semente fertiliza a terra e dali nasce o grão e se colhe, a face feminina de Deus representa isso. É o nascimento, é a vida. Para os nagôs tradicionais, não existe uma forma masculina ou feminina de Deus, separadamente. Existe um Deus único. Mas esse mesmo tem face feminina e face masculina. Tá certo? Queria falar um pouquinho agora sobre alguns mitos, algumas histórias que eu acho interessantes. Eu ficaria aqui aproximadamente um ano para narrar todos os mitos, né, que são nos ensinado. Tem que se lembrar também que o conhecimento do candomblé, a gente não tem um livro, a gente não tem uma Bíblia, a lei para seguir. O nosso conhecimento ele vem através da oralidade, passado por geração a geração, né? Eu vou me ater aqui apenas sobre a parte dos mitos, porque existem fundamentos, né, que esse conhecimento ele só pode ser apresentado para os iniciados do culto. Então, vamos falar sobre os mitos e aquilo que puder ser falado, com certeza, eu quero compartilhar aí com vocês, né? Dizem que o Olodumare, ele se sentia só, Deus Supremo. Ele e a sua própria consciência, né? Então, ele convocou os seus filhos celestiais, né? Os Imalés, divindades da direita, e os orixás Funfun, orixás do branco, divindade da esquerda, para a construção do universo, do cosmos e do plano terreno. E assim foi feito, né? Foi-se criada a água, né, pelas grandes Iabás, por essas orixás femininas, né? Foi-se criada a terra por esses orixás masculinos, né? E na união de todos, né, foi-se criada a vida, o elemento mineral, o elemento vegetal. Foi-se criado o ser humano modelado. Veja bem, o mito não é pautado na razão. O mito é uma história fantástica, tá? O homem foi modelado por Oxalá, tá? Através de um barro. Ele construiu o homem. E Olodumare deu um sopro, chamado sopro do Emin, o sopro da vida. E deu a vida a este primeiro homem. Este homem foi vivendo juntamente com os orixás. E ali veio a mulher, através de um sopro do Emin, também de uma construção que Oxalá fez, e dali a vida se continuou. Outra diferença, eu gosto de fazer um comparativo, né? Nós vivemos no Ocidente e de certa forma, tivemos uma noção básica cristã católica, né? Para o povo iorubá, nós todos descendemos, tá, dos orixás, que é o principal. Nós trazemos a ancestralidade. Não, na Igreja Católica, o homem ele veio de Adão e Eva, né? Para o povo iorubá,
há uma descendência das próprias divindades. E aonde nos torna divino também. Para o povo africano, né? Para o povo do candomblé, o mundo é uma criação divina. Tudo aqui tem o seu poder divino. Nós, do candomblé, através desse conhecimento oral, dessa oralidade, nós aprendemos a cultuar o divino de cada coisa. O candomblé, ele vem se perpetuando, louvando aos orixás através da natureza. Através, como eu disse, dos elementais, água, ar, fogo e terra. Através do agente mineral, vegetal, animal. Hoje, está sendo aí conduzido aí no Supremo uma pauta sobre o sacrifício ritual, né? Está tendo uma votação aí, está dando uma grande polêmica aí, principalmente para o povo do santo. Mas, enfim, eu acredito que a justiça será feita, porque ela não nos pertence, pertence a Deus. E a justiça humana, ela realmente pertence a bons profissionais, e eu acredito neles. E é mais ou menos assim. Vamos relatar um mito, o primeiro mito. Eu queria falar sobre uma conversa anterior com o Adriano, né? A gente estava conversando sobre o Baluaê. Quem é o Baluaê? O Baluaê, o orixá, que ele está ligado à saúde e também à doença. O Baluaê é um médico, é o nosso médico, aquela divindade que, através da sua energia, é uma energia telúrica, consegue fazer os pequenos milagres em nosso dia a dia. O Baluaê, ele é o pai da terra, Obá, rei, Olu, proprietário da terra, o elemental que o representa é a terra, e é uma divindade da cura não só da matéria, mas da cura do espírito. Existe um Itã, que é o Baluaê, filho de Nanã, também uma divindade africana. Ele nasceu cheio de feridas. E sua mãe, Nanã, olhando aquela criança, o que fez? Virou as costas para o Baluaê. Iemanjá, mãe dos oceanos, é verdade, se apiedou de Obaluaê e resolveu criar Obaluaê, cuidando de Obaluaê. Ele, menino, cresceu, foi virando um jovem rapaz. Obaluaê, às vezes, se coçava muito por essas chagas e se embrenhava no mato, às vezes, para tentar se aliviar um pouco, e se perdia. A Iemanjá, essa grande divindade, ela colocou um chaurô nos pés de Obaluaê. O que é um chaurô? É um guizo. Então, aonde ele andava, se fazia barulho, Iemanjá podia saber aonde o seu filho adotivo estava. É interessante, quando eu disse no início aqui dessa conversa, que o mito nos ensina o rito. Porque quando se inicia um filho dentro de uma casa de santo, esse chaurô também é colocado nos pés do Iaô, para que a gente saiba aonde o Iaô se encontra dentro da casa de santo, para que ele não faça peripécias no processo iniciático. Tá certo? Mas, enfim, voltando. Se colocava os guias e Iemanjá reconhecia. E sabia se orientar para onde encontrar, para encontrar o Obaluaê. O Obaluaê foi crescendo, né? E muito feio, com muitas bolhas, né, na sua pele. E Ogum também, orixá da guerra, aquele que abre os caminhos, chamado Assiuaju, aquele que vem à frente, o senhor do Mariô. Mariô é uma folha, tá? Seria o dendezeiro, o pé de dendê tem as suas folhas, e da folha de dendê se faz o Mariô. É como se fosse vestes mesmo, todo rasgado assim, muito bonito, por sinal. O Mariô tem duas funções, a de veste e também de expurgar energias negativas, usado dentro do candomblé, o agente aí vegetal sendo utilizado. Bom, o Ogum cobriu o Obaluaê com o Mariô, para que as outras pessoas, os outros orixás, né, ou quem estivesse ali, não ficasse olhando para o Obaluaê com olhos estranhos, né?
ou com nojo, ou com indiferença por causa da sua doença. Bom, enfim. Oxalá, pai de todos, anualmente fazia a festa do Inhame, né, em Ileife, onde ele convocava todo o povo, inclusive os orixás, porque criadores e criaturas viviam juntas. E pediu com que cada orixá levasse uma oferenda a ele. E assim foi feito. Né? Oxum levou suas oferendas, Inhansã levou suas oferendas, Oxumaré levou suas oferendas, Xangô levou suas oferendas, né? E Obaluaê, por estar limitado pela doença, conseguiu colher poucos inhames e apenas algumas abóboras. Enfim, e ficou desolado. Xangô, vendo aquilo, se prontificou em levar essas oferendas para Oxalá em nome de Obaluaê, para que ele não ficasse envergonhado. Ótimo. Assim Xangô fez, mas Xangô foi astuto. Ele pegou os inhames dele, juntou com os inhames de Obaluaê, chegou nos pés de Oxalá e ofertou muitos inhames. Oxalá ficou satisfeito. Depois, pegou aquelas poucas abóboras, entregou a Oxalá, diz, em nome de Obaluaê. Oxalá não gostou e mandou devolver essas abóboras. E assim foi feito. Tristeza de Obaluaê, recebeu as abóboras de volta. Não pôde prestar as oferendas devidas ao Oxalá, o primeiro dos orixás. Resolveu então abrir uma abóbora para se alimentar. Para sua surpresa, cada semente da abóbora tinha se transformado em um diamante. E naquele momento, Obaluaê se tornou um orixá rico. Por quê? Olodumare, que a todo via, se compadeceu e pediu que o pássaro operê cruzasse os céus, o pássaro da magia, e transformasse as sementes em diamantes. Obaluaê então se tornou rico, mas ainda era doente. Passado-se o tempo, em Oió, Xangô foi fazer a grande festa de Oió, terra de Xangô, também dos inhames, que era o alimento base dos orixás. E assim todos os orixás foram nessa festa. Obaluaê já se sentiu mais seguro, porque tinha uma condição, tinha terras, tinha uma condição boa perante aos outros orixás. Também foi. Um pouco tímido, relutante, mas foi comparecer nessa grande festa. Ele adentrou a festa. Inhansã, muito astuta e curiosa, falou: quero ver esse filho de Nanã rejeitado pela mãe, criado por Iemanjá. Vou soprar o vento para saber como é este homem. Inhansã soprou o vento e a palha levantou. Olodumare, vendo tudo aquilo, e por ser justo, na mesma hora, pediu ao pássaro operê que rompesse os céus e fizesse a magia. Quando as palhas subiram, as chagas viraram pipocas, deburus, e pularam do corpo de Obaluaê. Cobriram o chão de branco. Oxalá, orixá Funfum, pisou nas pipocas. Ali encontrou um caminho para chegar perto de Obaluaê. E reconheceu Obaluaê como o mais belo dos orixás. Esse é um mito dessa divindade chamada Obaluaê. Certo? Quero falar também sobre um mito de Oxóssi. Oxóssi, para o povo iorubá, é o símbolo do caçador, o provedor, o que através do seu ofá, do seu arco e flecha, ele traz a caça, o Herã, a caça para o seu povo. Oxóssi também ele está ligado aquele que vai à frente, aquele que descobre regiões prósperas, regiões boas, porque os nagôs, parte dos nagôs eram povos errantes. Eles buscavam sempre regiões melhores para o seu povo. E Oxóssi era aquele que ia também à frente, junto com seu irmão Ogum.
Ogum abriu os caminhos para Oxóssi passar. Oxóssi trazia o alimento para Ogum, guerreiro. Tem um ditado no candomblé que se fala assim: Ocan, Obi Ogum, Ocan, Obi Odé. O coração do caçador bate no peito do guerreiro. E o coração do guerreiro bate no peito do caçador. Enfim, vamos falar de Oxóssi. Existe um reino distante, não tão distante assim, na região africana, o reino de Odudua, o reino de Ilé-Ifé. E acabou Odudua, reverência que todo o povo fazia. O povo africano considera Ifé como a primeira cidade do planeta, cidade constituída. E hoje até algumas provas científicas, né, de ossárias enfim, de antiguidade de Ifé. Bom, houve uma grande festa em Ifé e estava correndo tudo bem. O povo feliz, os orixás dançavam, cantavam, estavam felizes. Se cantava para Odudua, se cantava para Oxum, se cantava para Xangô. E só dançava, se cantava. Bailalé, murucuagã, bailalé, murucuagã, laiô, laiô, tenum, tenum, laiô, laiô, bailalé, murucuagã, icu, paradá. E a Sã dança como os ventos, ela suave como uma borboleta, forte como o búfalo. E a Sã dançava ao tom dessa cantiga, né? E os orixás, com as suas cantigas respectivas, bailavam. De repente, sobre os céus apareceu um pássaro enorme, pássaro aterrorizante. A população, os homens, as mulheres, ficaram aterrorizados, corriam para um lado e para o outro. Os orixás ficaram assustados, porque esse pássaro era o temível pássaro das grandes feiticeiras, das Yamin Eleiés, das Yamins Oxorongás. Quando eu falo esse nome, eu faço uma cruz no chão em respeito a elas. Viu, gente? É uma coisa minha do candomblé, faz parte do nosso rito, certo? Mas o pássaro estava sobre os céus, e o pássaro já estava trazendo problemas, enfim, conflito entre as pessoas, comida estragando, né? O emum, o vinho de palma, fermentando. E nessa hora o Odudua falou: como eu vou fazer para resolver isto? Como eu vou aplacar a ira das Yamins, porque elas não tinham sido convidadas? Se aplacar, procurou Ifá. Quem é Ifá? O oráculo. Seria como o espírito de Olodumare no plano terreno. Consultou Ifá, e Ifá respondeu: você aplacará a ira das Yamins destruindo esse pássaro, matando o pássaro. E como iria matar esse pássaro? Um pássaro enorme, com uma couraça muito forte. Odudua convocou os 3 maiores caçadores de seu reino, né? Convocou Oxotocan Xoxô, o caçador de uma flecha só. Oxodocum, o caçador de 20 flechas. Oxodotá, o caçador das 50 flechas. O caçador das 50 flechas foi atrás do pássaro. Atirou todas as flechas e não conseguiu matar o pássaro. Odudua, o rei de Fé, não gostou e sacrificou Oxodotá. Sim, tempos antigos. Oxodogum caçou o pássaro, entrou debaixo de veredas. Uma flecha quase acertou, mas também não conseguiu. Grande Onifé mandou sacrificar o segundo caçador. E sobrou Oxotocan Xoxô, o caçador de uma única flecha. E foi atrás do pássaro, das Yamins. Sua mãe, Iemanjá, mãe de Oxotocan Xoxô, quero relembrar que, para os Nagôs, nós e eles, toda a humanidade, descende diretamente dos orixás. Por isso cultuamos a nossa ancestralidade. Iemanjá teve filhos, né? E esse caçador, Oxotocan Xoxô, filho de Iemanjá. Iemanjá ficou em pânico. Meu Deus, vou perder meu filho. Procurou novamente o oráculo de Ifá,
Urumilá, e conseguiu, através do oráculo, informação do que deveria ser feito. Iemanjá prestou oferendas devidas a Olodomoaré, ser supremo. E o Tocanxoxô partiu atrás do pássaro. No momento, no exato momento, ele respirou, esticou seu arco, lançou a sua flecha. Ao mesmo tempo que a flecha estava no ar, Iemanjá estava ofertando para Olodomoaré. O peito do pássaro amoleceu e a flecha de Oxotocanxoxô foi certeira, matando o pássaro. Tudo voltou ao normal. A festa de Odudua em fé continuou. O povo ficou alegre. E todos começaram a reverenciar Oxóssuí, Oxó-Ossuí. Oxô, o caçador Oxô, Tocanxoxô. Oxô é popular. E daí surgiu o nome de Oxóssi, o grande caçador, orixá muito conhecido e reconhecido no Brasil. Dono, ou rei do candomblé de Alaquetu, a qual eu pertenço. Hoje na África, né? O Obi representa a união, alimento para o corpo e para o espírito, representa a união entre os povos, união entre a família. Se você for à África hoje, na casa de um muçulmano, que não é Lesse Orixá, que não faz parte da religião dos orixás, você vai ser bem recebido. O mais velho pegará um obi, partirá em pedaços, entregará ao filho mais novo, e o filho mais novo distribuirá para todos que estão ali, para você, em forma de alegria em estarem me recebendo em sua casa. Eu citei esse exemplo justamente para vocês entenderem que esse fruto, ele ultrapassou a dimensão ritualística e hoje ele ganhou aí o continente africano e, por que não, o Brasil também dentro da nossa cultura, certo? Mas, enfim, Obi não era um fruto, Obi era um homem. Era um homem bonito. Um homem muito bonito, diferente dos outros, porque ele era alvo, branco como o vento Hermatã. Dizem que é um vento que traz uma neblina branca, esbranquiçada na região da Nigéria. Então, Obi era um homem branco. E um homem bom, até então, né? E por ser bom e tratar muito bem as pessoas, ele chamou a atenção de Exu, Orixá, o mensageiro, né? O agente equilibrador do universo e do cosmos, porque esse Exu, né? Não endemonizado Exu, mas o Exu é aquele que leva as nossas mensagens, as nossas orações, os nossos pedidos ao trono de Olodomoaré. Aquele que consegue fazer do equilíbrio o caos e do caos o equilíbrio. Aquele que matou um pássaro ontem com uma pedra que ele jogou hoje. Esse é Exu, é o agente mágico universal. Mas Exu aproximou-se de Obi e ali eles fizeram uma grande amizade. Exu era muito atarefado, era o mensageiro dos deuses, das divindades. E teve que sair pelo mundo. Mas pediu a Olodomoaré, Deus Supremo, que desse uma condição ao Obi melhor, que ele pudesse obter terras, que ele pudesse ter as suas conquistas materiais, mesmo porque se vivia no mundo material, né? E assim foi feito, né? Exu interviu por Obi e Obi cresceu. Conquistou terras, conquistou animais, conquistou mulheres. A gente não pode esquecer que até hoje, na África, a bigamia era permitida. Então, quando se fala do mito, também se fala, vocês vão escutar em vários mitos sobre um homem com suas mulheres, um orixá com as suas 3 mulheres, né? E, por outro lado, também, fazendo um comparativo, a força da mulher para o povo africano é algo brutal, né? Tanto que o candomblé no Brasil se estabeleceu através do matriarcado, da força de mulheres voluntariosas que conquistaram suas cartas de alforria, né? Conseguiram vencer o período escravocrata, conseguiram vencer a perseguição, né? Fundaram as primeiras casas de candomblé e olha eu aqui hoje. Não é isso? E grandes nomes aqui do país. Mas, enfim, voltando para o mito. Obi.
Obi conquistou fortunas. Só que Obi foi acometido de algo muito ruim, a vaidade. Obi foi ficando vaidoso. Ele morava junto com todos, mas ele pediu que construísse um castelo. Ele construiu um castelo em cima de uma montanha, todo em mármore. E Obi foi para lá, distanciando dos seus amigos e dos seus familiares. Obi ficou orgulhoso, porque sábios da região foram falar com ele, mas ele não aceitou. Obi fazia festas, mas selecionava só quem tinha condições para ir em suas festas. Aqueles amigos simples, pobres, que cresceram com Obi, ele não mais enxergava. Exu, depois da sua viagem, retornando à cidade, procurou saber de Obi. Onde está Obi, meu amigo? E, para sua surpresa, os sábios da cidade reuniram com Exu e contaram para Exu o que estava acontecendo. Existe um Itã em Yorubá. Itã é um conto que fala que Exu é o rei dos disfarces. Eu não acredito que Exu possa estar aqui. Pode estar presente, se manifestando aqui de alguma forma. Eu acredito. Mas o que Exu fez? Se vestiu de um homem simples, de um homem pobre, e foi a uma festa no castelo de Obi. Nessa hora, tinha, vamos dizer, os guardas, que tomavam conta do castelo, não deixaram Exu passar. Ele disse que era um amigo de Obi e que tinha uma notícia extremamente importante para Obi. Os guardas, então, assim, acataram a fala de Exu e chamaram Obi. Quando Obi chegou à porta e se deparou com um homem mal vestido, não reconhecendo o amigo Exu, um homem mal vestido com trajes pobres, achou que era um pedinte e expulsou a pontapés Exu do seu castelo. Exu voltou para o seu povo. Como era o grande mensageiro, o agente mágico que conseguia transitar no cosmos com uma velocidade extrema, muito mais do que qualquer orixá, Exu partiu para o trono de Olodumare. Só duas divindades podiam conter o resplendor de Olodumare: Exu e Urumilá, que era o próprio testemunho de Deus na vida do plano terreno. E Exu. Então Exu não é tão mal assim não, viu, gente? Voltando assim para uma linguagem mais nossa. Exu, para o povo Yorubá, é o único e Urumilá que consegue olhar para o Olodumare e manter a visão. Os outros orixás não conseguiam, abaixavam a cabeça. Então Exu era um quequê de Olodumare. Era um menino de olhos. Era um menino de olhos, dos olhos de ouro de Olodumare. Por que eu estou repetindo isso? Porque Exu, ele foi apontado durante muitos anos e pela falta de conhecimento como demônio. E demônio como diabo, e para o povo do santo não existe o demônio, não existe o diabo, não existe. Existe o bem, sim, existe o mal, sim, mas quem produz isso somos nós, através da nossa essência, através dos nossos pensamentos, não é? Porque o Olodumare, paralelamente, como Deus da Igreja Católica, que para mim é o mesmo, que Deus é um só, para todo o caminho leva à casa do Pai, ele deu a condição do livre-arbítrio, o direito de escolha. Mas nós nascemos ali com aquela essência, sabendo o que é bom e o que não é. Felizmente, às vezes fazemos escolhas erradas, e tomamos decisões certas, e assim é a vida. Voltando. Exu foi ao trono de Olodumare e fez a sua narrativa sobre Obi. Olodumare deu a sua determinação para Obi e pediu que Exu executasse. As palavras de Olodumare foram essas: Obi, você era alvo, não será mais branco. Você estava no chão, eu te levei nas alturas do castelo. Mas você não soube agradecer. Agora, das alturas você cairá e rolará. E Obi, você vai servir, servir para toda a humanidade. Você vai servir de alimento para toda a humanidade. Você vai
fortalecer e trabalhar em prol de toda a humanidade. Nessa hora, Obi se metamorfoseia numa árvore. Para quem não conhece, o pé de Obi é uma árvore alta, certo? E os obis são frutos pequenos, mas eles dão cachos. Os cachos caem. E quando caem, rolam. Quando se abre o cacho, o obi não é branco, ele tem uma cor rósea, que para o povo dos santos serve de alimento. É como se fosse uma nossa hóstia. E para o oráculo de Fá, ele serve como um jogo adivinhatório, onde estabelecemos a nossa relação do visível e invisível. Vocês já ouviram falar no Meridilogu, no jogo de búzios, não já? O Pai de Santo, o Babalorixá joga o búzios, não é isso? A maioria aqui já deve ter escutado falar. O Obi também ele faz parte desse oráculo, né, através de cortes específicos de Obi e do jogo do Obi, nós conseguimos estabelecer uma relação com os orixás, uma comunicação com os orixás. Então, Obi ele não alimenta só a nossa matéria, ele alimenta o nosso lado espiritual e serve também como interlocutor para com o divino. Certo? Essa é a lenda de Obi. Você gostaria de pedir mais uma lenda, Adriana, específica? O tempo já deu. Tá. Quero agradecer pela oportunidade. Obrigado. Quero reforçar e parabenizar vocês aí. Ó, quão bom e suave, né? A gente vê uma turma bacana, unida aí em prol, é lógico, dos seus objetivos, tem objetivos individuais, tem objetivos em conjunto, mas que vocês continuem assim nesse caminho de vocês. A gente fala no candomblé, Guzo no Guzo Xirevodorixá. Verdade em si é para frente, e é para frente que se anda, e é por aí, caminha para frente. Ensinar é bom, aprender melhor que não ocupa espaço, não é isso? Eu gosto sempre de aprender. Fiquem com Deus e com a bênção dos orixás. Agora eu vou passar a palavra ao Felipe. A palestra do Felipe está no grupo. Então vocês podem entrar no grupo, está lá, judaísmo. E o Felipe é músico também, viu? Assim, é um músico aí que tem uma história bonita, inclusive, né? Maestro da Orcip, da Orquestra Judaica, né? Então vou passar a palavra aqui para ele. Quer começar cantando, pode ser? Nossa, olha, esse é artista mesmo, vai cantar sem microfone, né?
questão. Muito obrigado, muito obrigado. Bater a saudade. Oh, maravilha! Muito significativo estar aqui junto com o Pai Paulo, com o Adriano. E muito interessante o Adriano estar sentado aqui no meio da gente, um judeu, nascido judeu, e que através da sua própria busca pessoal se encontrou no candomblé e aí promove esse encontro hoje. Eu acho lindo. A primeira coisa, eu queria agradecer muito ao convite. Pedir uma salva de palmas para o nosso anfitrião. E agradecer ao Pai Paulo, a vocês. É uma das alegrias de estar com pessoas que têm esse tipo de diálogo é ouvir o Pai Paulo falando sobre o divino e falar, uau, e ele está falando sobre o divino com o repertório, os mitos e a linguagem de um povo que trouxe uma cultura a partir da África e chegou aqui, entre tantas pessoas, uma delas, o Pai Paulo. E eu falo, poxa, sobre esse mesmo divino, já que o judaísmo também é monoteísta, através do repertório do Oriente Médio, eu venho falar de mitos que surgiram lá, naquela cultura, naquela mentalidade, que de alguma maneira também, com muita história, muito sofrimento, de alguma maneira chega até aqui em mim. Mas, nossa, foram tantos os momentos, enquanto o Pai Paulo falava que eu sorri, e falava, nossa, ele está falando um nome bonito. Isso na minha tradução chama Shekhinah, que é a presença divina feminina. Que legal, é simbolizado por uma cabaça. Aí várias histórias que ele falou com um repertório, os mitos, para mim são riquíssimos, são novos, eu gostaria muito de me aprofundar. Parecem tanto com o judaísmo, porque basicamente estão falando a mesma coisa, né, do Deus único, com as roupagens que a gente consegue trazer. Bom, queridos, conforme o Adriano falou, tem um arquivinho aqui que pode ajudar a gente com o nome de judaísmo. Eu também vou me basear por ele e assim a gente vai junto. Eu acho que a essência do a essência do judaísmo, ela está expressa logo na segunda folhinha, onde você tem escrito, para quem lê hebraico, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, e logo à direita, escuta Israel, a eternidade é nosso Deus, a eternidade é um. Vocês estão conseguindo encontrar isso aí? Incrível. Então, essa tecnologia. Então, olha só, Israel vem da palavra aquele que busca Deus. Então, quando a gente está falando Israel, a gente está falando de uma essência presente em qualquer ser humano, independente da nossa raça, cor, origem, conta bancária, bairro, escola e afins, uma essência de qualquer ser humano que busca Deus. Ou seja, nós humanos, a gente tem vários desejos, a gente quer aquele chapéu, a gente quer aquele carro, a gente quer sucesso na vida, a gente quer tanta coisa. Mas todo humano tem uma essência que busca Deus. Há essa essência que se chama Israel. Então, a essência do judaísmo pega o que tem de mais essencial em você e se conecta com o todo. Ou seja, não se trata, pela visão judaica do Adriano, do Pai Paulo, de cada um sentado aqui, se trata de uma experiência única que todo mundo participa. E isso é um. Não são vários, é um. E não só essa experiência nesse teatro é uma, como toda a eternidade. Tudo aquilo que já existiu, que existe, que vai existir, é uma coisa só. Essa é a base do monoteísmo que o Abrão traz para o mundo. E, na verdade, se você se aprofundar nisso, muda a tua perspectiva de vida, né? Uma coisa é viver como um ser separado, outra coisa é entender que a gente faz parte desse todo.
Então essa foi a grande revolução de consciência trazida por Abrão, que originou as várias religiões abraâmicas, entre elas o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Abrão vivia numa terra idólatra. E esse é o primeiro mito judaico que a gente fala hoje. Ele vivia numa terra idólatra. Terra idólatra, cada tribo tem seu Deus. Ou seja, no final do dia a gente briga para ver qual Deus é mais poderoso. A partir do momento que Abrão fala, ei, não é assim que a coisa funciona. Você pode dar o nome que você quiser para o teu Deus, mas a divindade é única. Ele traz essa consciência do monoteísmo. Conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, ele faz isso através de uma escuta interna. Aonde Abrão escuta Deus? Dentro dele mesmo. Ouvindo o que tem de mais essencial no judaísmo. Falar brevemente sobre alguns símbolos, para quem vocês mudarem de página, por favor, vocês vão encontrar uma estrela, um candelabro, estão vendo aí? Então, da esquerda para a direita, a estrela de Davi. Você tem dois triângulos integrados. Basicamente, um triângulo se refere ao espírito, o outro triângulo se refere à matéria. Ou seja, a gente tem uma essência, que comumente a gente chama de alma, que é sutil, ela se expressa na matéria. Se você ficar só na essência, ok, a vida é muito bonita, mas é que nem você meditar na montanha e ficar lá. É tudo muito pacato, muito lindo, você vive lá pertinho de Deus, mas é difícil você concretizar coisas no mundo. E a gente está aqui para tentar coletivamente elevar o mundo. Se você fica só na matéria, você fica bem próximo a muito do que a gente consegue contemplar se a gente sair na rua, que é grana, sucesso. Gente, mas desenvolvimento humano, e as horas para passar com o filho, e as horas para a gente estar refletindo. Então o judaísmo propõe esse equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que a gente esteja assim sempre conectado com os valores mais elevados e com a nossa essência, mas também que a gente cuide para expressar isso no material, porque senão vai falar assim, eu amo o mundo, eu quero a paz no mundo. Legal, mas o que você faz com isso? Como você concretiza esse amor? Como você traz a paz para o mundo? Porque falar sobre a paz para o mundo é realmente muito bonito e importante, mas não resolve o problema sozinho, a gente precisa de alguma maneira agir. Então a estrela nos lembra muito disso. O próximo símbolo, eu diria que é o símbolo mais importante do judaísmo, que é a Torá. Estão vendo aí um rolo? É graças à Torá que a gente recebeu o nome de povo do livro. É um livro milenar que remonta a quando Moisés tinha ajudado os judeus a saírem do Egito, e no Monte Sinai ele recebe de Deus as primeiras leis que são quebradas, e depois Deus sussurra ao Moisés essas leis que são escritas. Tem toda uma simbologia, né, que as primeiras leis são divinas, ou seja, os homens não dão conta dela. Então é importante que a lei seja uma lei humana. E mesmo que se diga da boca de Deus pela mão de Moisés, a gente está dizendo que no nosso livro mais sagrado foi escrito por um homem. Isso é uma coisa que você pode perguntar para o judeu mais religioso, e ele não vai ter como negar, porque está escrito lá, da boca de Deus pela mão do homem. Moisés foi o maior dos nossos profetas, mas se foi escrito pela mão do homem, pode conter falhas, porque somos humanos. A Torá ficou mais celebremente conhecida como o Antigo Testamento ou Velho Testamento, 5 livros de Moisés, as leis de Moisés, mas basicamente são os 5 primeiros livros da Bíblia. Mais à direita a gente vai ter um candelabro, conhecido como menorá. Ele tem toda uma simbologia mística que a gente não vai ver agora, mas quem quiser me perguntem em off depois. Um símbolo muito bonito e acabou ficando muito célebre como uma simbologia do judaísmo. Embaixo à esquerda, se vocês prestarem atenção, tem um pequeno apetrecho metálico sendo pregado num batente de porta. Isso chama-se mezuzá. Basicamente, dentro dessa mezuzá, a gente tem aquela oração que eu falei no começo, que é chamada Shema Israel, que é uma oração que afirma a unicidade de Deus. Ou seja, você entra em casa e afirma a unicidade de Deus. Ou seja, todas as pessoas dentro da casa judia, ou de uma casa,
elas são todas filhas de Deus. Então a gente precisa aprender a conviver legal. Só que quando você sai de casa, você também beija a mezuzá. Todas as pessoas que você for encontrar naquele dia são filhos de Deus e assim devem ser tratadas. Então a mezuzá, se vocês virem lá em judaico, geralmente você tem essa mezuzá no batente da porta. Ela é justamente uma coisa para você lembrar, que nós seres humanos a gente se deslumbra com tanta coisa no mundo, mas é justamente para você lembrar, ei, menos rapaz. Quando você estiver muito eufórico, como o pai Paulo falou, segundo o mito, quando você estiver muito eufórico, menos. Você é um humano como qualquer um. Agora, quando você estiver muito deprimido, porque você é humano como qualquer um. Seja o melhor humano como qualquer um que você puder, mas você é humano, tá? Já existiram muitos antes, vão existir muitos depois. Colabore da sua maneira. A mezuzá é uma maneira de você, várias vezes ao dia, quando passa pelas portas, você se lembrar disso. Melhor que a gente esquece às vezes. Embaixo, à direita, eu coloquei sobretudo por causa dos leões, que é uma simbologia muito importante dentro do judaísmo. Mas eles estão segurando os 10 mandamentos. Para quem der um zoom, não precisa dar o zoom agora, mas você vai ter os 10 mandamentos em hebraico. Essas são as tábuas da lei, guardadas pelos leões. Próxima imagem. Agora a gente vai para os mitos que o Adrian tanto gosta. O primeiro deles, famoso, Adão, vem da palavra Adamá, Adam, que é terra. Então, de alguma maneira, a gente vem da Terra. Isso rima muito com a ciência, mas bem antes da gente conhecer a ciência, então o judaísmo chama a consciência humana de Adam, como se fosse uma consciência que se expressa na Terra, na matéria. Parece muito com as religiões latino-americanas que chamam de alpacamasca, o homem, né? Uma terra que anda. E tem uma compatibilidade muito legal com como a ciência encara isso hoje em dia, que é Adão é a representação de quando o homem se torna consciente dele mesmo. Por que quando o homem se torna consciente dele mesmo? Porque é o que diferencia os animais da gente. Os cachorros são muito felizes como cachorros, vivem presentes no momento, quando estão com fome comem, quando estão bravos latem. E eles são muito felizes porque eles não sabem que eles são cachorros. Eles simplesmente existem como cachorros. Os cavalos, os macacos, as cobras também. A questão do ser humano para o bem e para o mal, e isso que é o símbolo da árvore do conhecimento do bem e do mal, é que a gente sabe que a gente é humano. A gente sabe que um dia a gente vai morrer. A gente sabe que a gente quer realizar as coisas. Ao mesmo tempo que isso é uma bênção, como empodera a gente como nenhum outro animal. Nossa, é uma angústia. É uma angústia você saber que um dia você vai morrer. É uma angústia você saber que as coisas não duram. Então, Adão, ele é o símbolo de quando essa consciência humana ela incorpora na matéria. Esse é o mito de Adão. Interessante é que o judaísmo tem uma contagem. A gente se baseia nesse dia para começar a nossa contagem do ano. Então, nós não estamos no ano judaico de 2018, estamos no ano 2018 da Era Comum, segundo o judaísmo. Nós estamos no ano judaico de 5.779. Ou seja, segundo a cosmogonia judaica, há 5.779 anos foi concluída a criação do mundo com a consciência humana incorporando na Terra, ou seja, surgindo a consciência humana no que antes era apenas animal. Alguns milênios depois disso surgem nossos 3 patriarcas, Abrão, Isaac e Jacó. Abrão vai ser aquele jovem que vivia numa terra idólatra e que vai descobrindo o seu âmago, escutando a sua alma, escutando a sua essência, que na verdade ele faz parte de um todo e que quando a sociedade idólatra que acredita em ídolos, né? Quando a sociedade idólatra dizia para eles, o mundo é feito por ídolos, cada ídolo, ele fala, não, isso, eu sei que meu pai me ensinou assim, mas não é assim que eu entendo o mundo. Então, Abrão faz um processo que é conhecido como Lech Lechá no judaísmo. É uma viagem para dentro de si mesmo,
que leva ele para fora da sociedade ou das crenças daquela sociedade em que ele vivia. Por isso Abrão era chamado Abrão ha-Ivri, Abrão o hebreu, que é Abrão o cara que enxergava do outro lado. Ele não ficava preso nos ídolos daquela sociedade em que ele vivia, Ur-Kasdim, lá próximo do Iraque. Ele faz uma jornada para dentro de si mesmo, e com isso ele sai daquela sociedade e começa uma jornada enorme, que daqui a pouco na nossa narrativa vai ser a chegada do povo judeu em Israel, que seria um estado mais elevado da mente do que aquele estado idólatra em que Abrão nasceu. Abrão é também uma expressão de amor. Para quem conhece o texto da Bíblia, o cara passa a vida inteira, referindo a Abrão como o cara, né? Mas o Abrão, esse mito, o Abrão, ele passa a vida inteira querendo servir as pessoas. Inclusive, quando ele está no deserto, ele faz a circuncisão dele. Gente, circuncisão é você cortar o prepúcio, né, que é a pelinha em cima do pênis. Os judeus geralmente são circuncisados. E ele faz isso, ele já tem alguma coisa como 90 anos de idade, acorda no dia seguinte, 40 graus no deserto, 90 anos de idade, o cara corta o prepúcio, no dia seguinte acorda entediado, falando: Deus, não tem ninguém para eu servir aqui. Não tem ninguém, o que eu vou fazer aqui se não tenho a quem servir? Aí Deus se compadece e manda 3 anjos lá para o Abrão poder servir. Então Abrão é um mito com várias histórias que cercam ele, mas é um mito que representa amor. Amor a partir do quê? De uma profunda conexão com a sua essência. A ideia é que se a gente se perde no nosso ego e tal, nos nossos egoísmos, a gente só vê separação, a gente quer tudo para nós. E se a gente conecta com a nossa essência e percebe que é uma experiência só, a gente passa a ser mais amoroso. Então esse mito de Abrão expressa muito esse amor. Segundo patriarca, Isaac, ele vai apresentar para a gente um complemento poderoso para o amor. Isaac era um cara extremamente disciplinado e que tinha uma capacidade incrível de autorrestrição. Para quem conhece o episódio do sacrifício de Isaac, se você lê na Torá, ele faz várias perguntas. Pai, o senhor está indo fazer um pai Abrão dele, né? O senhor está indo fazer um sacrifício, mas cadê o cabrito? Pai, por que você exatamente me trouxe aqui para um sacrifício sem cabrito? Ou seja, o texto da Torá dá a entender. Vocês conhecem, já ouviram falar do sacrifício de Isaac? Então vamos lá. Abrão, em determinado momento, ele acredita que ele precisa servir Deus a um tal limite que ele sacrificaria o próprio filho dele em nome de Deus. Ele acredita que essa é uma ordem divina e assim ele vai fazer. E isso é tão descabido e absurdo que quando ele está para fazer isso, Deus manda um anjo, segura a mão de Abrão e fala: rapaz, você não entendeu nada. Você não vai matar teu filho por nada nesse mundo, muito menos em meu nome. Mas o Isaac tem uma tal resiliência que ele vai, apesar de ele ser jovem, tinha 16, 17 anos, ele vai para esse sacrifício e ele não questiona o pai dele. É uma resiliência que eu não sei se a gente sabe aqui o tamanho que é. E depois ele passa a vida inteira dele cavando poços, disciplinadamente, para acessar a água, que representa o amor do pai. Então Isaac, que é o segundo patriarca, ele é uma representação incrível da disciplina, da ordem, da organização, da capacidade de você criar canais para o amor se expressar. Então repara que a gente falou de um mito, que é o amor, que é o básico em quase todas as religiões, também na judaica. Depois a gente falou de um outro mito que representa como se cria canais para esse amor se expressar no mundo. É como se Abrão falasse da água e Isaac falasse das margens. Para você ter um rio, não basta água, você precisa de margens. Para a gente fazer um mundo mais amoroso, não basta falar de amor, a gente precisa também ver como trazer isso para o mundo. Vamos para o nosso terceiro mito, que é o filho de Isaac, um dos filhos de Isaac, que é Jacó. Jacó vai falar para a gente sobre equilíbrio e harmonia. Ele tem uma história lindíssima,
Dá para a gente ficar hoje a tarde inteira só falando de Jacó, mas eu acho que o que interessa para a gente agora é que Jacó fala de harmonia e ele aprende a fazer harmonia através da autotransformação. Ele nasce como uma criança extremamente mimada, mas que na hora de agir sobre o mundo acaba sendo sempre manipulado. Ele, num determinado momento da vida, é manipulado pela mãe, depois ele é manipulado pelo tio, e como ele é manipulado, ele também se torna manipulador. Ele, por exemplo, faz trocas injustas. Ele chega a fazer uma troca extremamente injusta com o irmão dele. O irmão dele está voltando da caça e está faminto. O Jacó está fazendo um prato de lentilhas. O irmão dele fala assim: me dá esse prato de lentilhas. O irmão dele é Esaú, que representa a nossa natureza mais animal. E o Jacó, que é a natureza mais espiritual, ele, em vez de agir espiritualmente, ele agiu espertinho. Ele fala: tá bom, eu te dou um prato de lentilhas se você me der sua primogenitude. Primogenitude, basicamente, é a bênção espiritual que você recebe do pai. É uma coisa extremamente importante no judaísmo. Então Jacó faz uma troca injusta com o irmão dele. Tudo bem que o irmão dele aceita, mas isso não foi exatamente agir espiritualmente. Isso foi agir com esperteza. Ele, de alguma maneira, manipulou o irmão dele. Bom, o Jacó tem toda uma jornada até que ele aprende a colocar os limites e a expressar amor com equilíbrio. Aí ele não engana mais ninguém, não é mais enganado por ninguém. E, sobretudo, tem uma parte lindíssima da história de Jacó, em que ele abraça o irmão Esaú, que estava bravo porque o Jacó tinha roubado essa tal primogenitude, essa bênção espiritual. Jacó, depois de muito mais maduro, ele consegue abraçar o irmão dele. Muitos cabalistas entendem, e muitos rabinos entendem isso como uma expressão de integridade, quando nós mesmos, a gente consegue fazer com que nossos valores espirituais e nossos valores materiais caminhem juntos. Então a gente está falando coisas bonitas sobre a vida, e quando vai para a ação, será que a gente consegue expressar? Vamos lá. Vou pular vários mitos importantes, falar de rei Davi e rei Salomão. Rei Davi foi o... Gente, eu estou quase pulando Moisés. Moisés é importantíssimo. Aliás, Moisés teve muito a ver com o que o Adrian fez hoje, trazendo a gente para cá. Porque Moisés é aquele cara que traz o povo de uma situação extremamente difícil, que é: poxa vida, estamos aqui reunidos, queremos um teatro e não temos. E fala: eu não sei como, vai ser na base da fé, do suor, do trabalho, mas eu vou levar vocês para a terra prometida, ou pelo menos vou levar vocês para uma nova, para o renascimento, para uma nova realidade. Mas acredito que o pai Paulo vai concordar comigo. Os mitos, eles justamente expressam qualidades humanas. Então não é errado essa licença poética da gente reconhecer os mitos expressos nas nossas ações mais cotidianas. Então, basicamente, aquele Moisés, o Moisés, ele nasce no castelo do faraó. Ele nasce fora, mas ele passa a juventude dele no castelo do faraó. Só que ele só se encontra quando ele sai do castelo e ele vê um escravo sofrendo nas mãos de um soldado. Então Moisés, através da empatia, ele vê o sofrimento do outro e fala assim: opa, está tudo errado. Eu estou no bem bom no castelo, enquanto o povo está sofrendo aqui, tomando porrada para trabalhar como escravo, está tudo errado. Aí ele vai, faz o retiro dele e volta para ajudar os escravos a saírem da condição de escravo. Acho interessantíssimo que ele não leva os escravos direto para a terra prometida. Ele leva os escravos para o deserto, que é para o lugar pro ermo, que é para o lugar do não sei. Antes de você buscar sua completude, sua terra prometida, você precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa sair do que te escraviza. Depois, você precisa receber a lei. Então, quando os judeus estão no deserto, eles recebem aquele rolo que eu mencionei, a Torá, ou seja, a lei. E o deserto, você sair da escravidão, você pode... é tudo. Quando tudo, você tem que escolher um caminho. Então, para isso, serviria a lei. E com isso, Moisés leva o povo de Israel a se aproximar da terra prometida. Então Moisés, como um arquétipo
da humanidade, ou nosso mesmo interno, para a gente sair das coisas que escravizam a gente fisicamente, intelectualmente, e rumar para uma coisa mais livre. Para quem gosta de Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free your minds. Emancipe-se de sua escravidão mental, ninguém a não ser nós mesmos pode libertar nossas mentes. Moisés, Bob Marley não era judeu, tá? Embora fale tantas coisas, assim como Gilberto Gil e Milton Nascimento, que parece que é um rabino falando, isso é incrível. Assim como o pai Paulo. Mas então, Moisés está falando dessa nossa instância, que é se libertar das nossas escravidões e ir para um estágio mais elevado de consciência. Falar rapidamente sobre o rei Davi. Rei Davi é um arquétipo de rei. Ele é um músico, ele é um artista, caracterizado pela escuta. Ou seja, a liderança na visão judaica, ela não é caracterizada pelo decreto. É muito fácil você ter o poder e decretar. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo, agora funciona. Isso caracteriza um ditador. O judaísmo fala assim, isso não é liderança, isso não é ditadura, é outra coisa. Liderança tem que ser baseada na escuta. Você escuta as necessidades e as vontades do povo e a partir daí você decreta. Eu quis trazer essa figura do rei Davi porque os judeus na história, assim como muitos negros, em várias ocasiões vão ser muito perseguidos. E acredita-se que boa parte dessa perseguição é por essa mentalidade de você falar, não dá para você aceitar um poder central autoritário, geralmente muito corrupto, e que acumula poder e que manda, de alguma maneira, seja pela força ou pela grana, ou como for, manda numa massa que fica analogicamente escravizada, de alguma maneira. Então, o rei Davi é um arquétipo de como deve ser um líder. Você escuta. Depois você fala, mas sempre a serviço, né? Era um rei, por exemplo, tem passagens que a esposa dele repreende ele, porque ele estava dançando com o povo, em frente ao Muro das Lamentações, a calça dele cai, de tanta alegria. Então eu acho que é interessante, o maior dos reis no judaísmo ser um rei que também paga esse tipo de mico, ou que dá valor para a música. Acho que humaniza muito esses reis. O filho dele, Salomão, tem um nome baseado na palavra Shalom. Aliás, Shalom a todos. Shalom. Shalom significa paz. Paz interior. O filho dele é quem constrói o primeiro templo. Davi, embora tenha sido um grande rei, ele entrou em guerras, matou pessoas, ele já não poderia construir um templo para Deus. O filho dele, sim, Salomão, é quem constrói o primeiro templo. Salomão foi um homem extremamente sábio. Muitas histórias sobre Salomão, mas como a gente tem um tempo aqui, eu vou para frente e vou falar de uma outra figura extremamente importante no judaísmo, descendente diretamente da casa de Davi. Essa figura está associada sobretudo ao cristianismo, mas do ponto de vista judaico, Jesus, ele mesmo, ele é descendente da casa de Davi, nasceu, viveu e morreu como um judeu ortodoxo. As coisas que Jesus falava, elas são coisas extremamente judaicas. Então, dentro do judaísmo, Jesus é reconhecido como um judeu, um grande judeu, né, que estava ensinando a humanidade inteira sobre amor, nesse mesmo cenário em que um poder central, no caso Roma, oprimia várias religiões, e o Jesus falava num cenário de muita opressão. Ele vinha pregar amor e igualdade. Eu acho que isso, estando no Brasil, todos nós conhecemos. Só quis ressaltar aí sobre a origem de Jesus. Vou falar muito brevemente sobre os judeus na história. Vamos entender que tudo que eu falei agora sobre esses mitos vem antes da Era Comum, antes do que a gente entende como Ano Zero. Jesus já vem depois, e aqui a primeira imagem de judaísmo na história é do ano 70 depois de Cristo, que é quando acontece a destruição do segundo templo. O primeiro templo, eu mencionei, foi construído por Salomão, o segundo templo foi construído por Herodes, e ele é destruído por Tito e pelos romanos, e inaugura a dispersão dos judeus pelo mundo. Então, logo depois da época de Jesus,
os judeus vão ser dispersos pelo mundo a partir desse ano 70 depois de Cristo, e conforme vocês vão ver pelas próximas imagens, vai ser uma trajetória bastante difícil e muito sofrida em alguns pontos. Então eu coloquei aqui uma imagem da Inquisição. Muitos judeus foram torturados durante a Inquisição. Eu coloquei como data 1492, embora isso já venha desde antes do final da Idade Média, mas porque 1492 é o ano que os judeus são expulsos da Península Ibérica e se dispersam por vários lugares do mundo, inclusive pelas Américas. Em Recife é fundada a primeira sinagoga do Brasil, que está até hoje na Rua do Bom Jesus. E são judeus que estavam lá na época do Maurício de Nassau, e depois, quando são expulsos, vão fundar Nova York. Assim. Então tem muitas palavras, Ceará, vento forte, vem do hebraico, as cirandas, várias tradições de não apontar para a estrela, que dá verruga. Tem muita coisa na história do país que está ligada a essa época. Coloquei uma foto de algumas crianças em pogroms na Rússia. Então os judeus na Rússia também várias vezes tiveram que abandonar seus lugares por causa de perseguição. E coloquei duas das imagens mais leves aqui do que dá para colocar de imagem referente ao Holocausto. Foi uma coisa muito recente, estamos falando de 80 anos atrás, que 6 milhões de judeus foram extintos na Alemanha, 1,5 milhão dos quais crianças, ou seja, não tinha a menor possibilidade de pegar em armas ou fazer qualquer prejuízo social. Mas, de novo, assim, essa história eu vejo essa contraposição do poder central a ideologias ou religiões de alguma maneira mais libertárias, ou que vejam uma identidade entre todas as pessoas, porque isso de alguma maneira é muito feroz a um poder central que fala, não, eu sou mais poderoso que vocês, eu mereço mais, e segundo a tradição judaica, não. Você pode até organizar a sociedade de maneiras diferentes, mas somos todos iguais, filhos do mesmo Deus, independente de origem e tal. Gente, eu vou abreviar muito aqui, porque pelo jeito eu falei muito. Vamos lá! Próximo... Eu só pediria, apesar de ter estourado meu tempo, para cantar uma música com o pessoal no final. Incrível. Muito brevemente falando, 2000 anos depois, ressurgidos aí do nazismo, de muita perseguição, por isso eu coloquei no próximo slide o Estado de Israel, uma mão ressurgindo aí, surge o Estado de Israel. Gente, é um estado 10 vezes menor que o estado de São Paulo, e com uma diversidade surreal. Você dá 3 passos, você está numa cachoeira, mais 3 passos, você está num deserto, mais 3 passos, você está numa montanha, não estou exagerando. Tem pessoas que percorrem Israel a pé, de carro se percorrem num dia, mas é marcado por muita diversidade. Então eu coloquei aí, além da foto de Jerusalém, que é a capital de Israel, coloquei judeus rezando no Muro das Lamentações, e uma foto da parada gay em Tel Aviv. Com muito orgulho, Israel é um dos países onde tem uma das primeiras paradas gays do mundo, uma das mais celebradas até hoje, que é a parada gay de Tel Aviv, convivendo ao lado de Jerusalém com judeus ortodoxos e com vários ortodoxos de várias religiões. E com isso a gente chega no nosso próximo slide, que é o judeu e a diversidade. É muito curioso falar o judeu. O judeu é exatamente quem? Porque se você vir aqui, eu coloquei uma menina mais religiosa rezando, do lado de uma menina que não é tão religiosa, do lado de um rapaz que é religioso, do lado de 2 negras etíopes, do lado de um judeu conservador americano, do lado de um outro judeu criança que é um negro africano, do lado de um judeu mais religioso conversando com um menos religioso, do lado de um judeu punk conversando com um judeu religioso, do lado de umas senhoras que são judeus. Gente, você vai falar de judeu, você vai falar o quê? São vários, é muito plural a palavra judeu. Próximo slide, muito brevemente, alguns judeus que ficaram famosos. Então, sei lá, coloquei Albert Einstein, a teoria da relatividade, Freud, psicanálise, Bob Dylan, o músico, Karl Marx, que depois serviu de base para o comunismo. Anne Frank é um pouco menos conhecida, mas eu recomendo demais. Eva, não preciso recomendar. Infelizmente não coloquei na bibliografia, mas que bom que todo mundo conhece. Bom, Anne Frank,
a Spinoza também, incrível, e a Frida Kahlo. Alguns judeus que ficaram famosos no Brasil no século XX. Então, vem desde, sei lá, porque o Thiago Leifert, Calco Ciocler, o Matheus Solano, que é um pessoal mais das artes cênicas, mas a incrível, amada Clarice Lispector. Vladimir Herzog, esse cara é importantíssimo, e teve muito a ver com a superação da ditadura aqui no Brasil. E a Olga Prestes também, uma figura... Gente, estou adorando. Que maravilha. Um minuto breve para falar sobre Kabbalah, que é o meu foco de estudo principal, depois vocês dão uma olhada por aí. Kabbalah, assim como o Yoga, ele chegou para a gente através do hinduísmo, mas ele não é o hinduísmo. A Kabbalah chegou para a gente através do judaísmo, mas ela não é o judaísmo e ela não é para judeus. A Kabbalah, assim como o Yoga, são patrimônio da humanidade. Então, Kabbalah, a tradição de estudo da consciência que ficou restrita a pequenos grupos por milênios e que, em nossa época, se abre a toda a humanidade. Ao compreender nosso papel no mundo, podemos empreender a autotransformação necessária para uma vida com propósito que contribua para a evolução da humanidade. E eu coloquei aí o símbolo da árvore da vida como representação da Kabbalah, que é uma arquitetura da realidade. Coloquei breves referências para vocês de livros, filmes e sites, para quem quiser dar uma olhadinha. E coloquei o meu contato para quem quiser continuar esse bate-papo. E queria, antes de encerrar, ensinar um refrão de música para vocês cantarem comigo, pode ser? Então vamos começar com a letra, porque a letra é extremamente complexa. Ela é assim: lai, 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 lai. Que em português significa lai, 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 lai. Os homens é um pouco grave, mas é assim, ó. Lai, 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 lai. Isso para as mulheres é assim. Lai, 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 lai. Vamos cantar juntos? 1, 2, 3 e... Lai, 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 lai. Incrível. Eu consigo ter vocês uma raça. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Vem comigo, aqui, ó. Lai, 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 lai. Lai, lai, esse é o final da música. Pra quem não entendeu a letra, pode bater palmas no bater palmas ou cantar como quiser. Eu queria só falar o significado dessa letra. Que significa o caminho que uma pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita. O importante é não ter medo. E isso é muito válido tanto em grandes momentos de alunos do nosso amigo que vão prestar vestibular, que vão começar a escolher como querem se posicionar na vida. O importante é não ter medo. Mas também em pequenos momentos, quando a gente fala, gente, não temos o teatro, o que a gente faz? Cara, segue, anda. O importante é não ter medo. Aula, tudo,
Olha, a gente então agora eu vou encerrar amarrando tudo que a gente ouviu aqui e pensando um pouquinho de como que a gente pode usar esses mitos. Então, assim, eu vou entrar na mitologia greco-judaica, tá? Também tem aí meus slides que eu deixei preparados, tá, na mitologia grega, tá? E, por exemplo, eu não preciso contar a história hoje, que vocês já sabem, contar de novo a história de Narciso. Depois a gente ouviu a história de Obaloaiê. Inclusive, para que eu vou utilizar numa redação uma história que todo mundo usa, como a história de Narciso, se eu posso contar uma história que tem outras nuances, como é o caso de Obaloaiê, que discute essa questão da beleza em vários níveis, em vários estratos. Né? Essa questão de sair do deserto, né? E é muito bonito ver como o Felipe trouxe para a gente, quando ele falava, fazia uma relação muito grande com o que a gente estudou de Freud, né? O que é a verdade aparente, né? O que é a verdade real, né? Essa consciência que a gente tem que construir, reconstruir. Só podia ser mesmo uma pessoa que foi educada dentro de padrões judaicos para trazer uma teoria freudiana. A gente vê no Freud as bases do judaísmo. Né? Então eu vou começar dizendo para vocês o seguinte, para a gente poder... assim, a gente teve várias histórias aqui que depois devem ser repensadas, relembradas. A gente está gravando, então nós vamos disponibilizar o vídeo. Em relação à mitologia greco-romana, eu posso dizer para vocês que ela deriva de uma briga filosófica. É a briga entre o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo acredita, como nação talaqueto, como o povo judaico, de que o mundo tem uma organização. Ele tem uma ordem cósmica, ele tem uma lógica. E essa lógica pode ser entendida pelo homem, e ela pode ser traduzida em ações humanas. Já o outro grupo, né, que são os epicuristas, né, eles vão acreditar na lei do prazer. E que assim, o entendimento, na verdade, é uma dor que não vai trazer frutos. O que adianta você entender a tua situação quando você está sofrendo? Você está sofrendo, vai lá e curte a tua fossa. Né? É isso que o epicurista vai dizer. E essas duas tradições brigaram muito. E do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, quem acabou ganhando foram os estoicos. Eu digo isso porque a filosofia, na verdade, como o Pai Paulo já disse que, na verdade, os mitos trazem uma sabedoria milenar. A filosofia simplesmente traduziu a sabedoria dos mitos sem as narrativas. Então, esse conhecimento estoico, ele já estava presente nos mitos gregos, né? E é muito interessante a gente pensar algumas perguntas básicas que os mitos nos respondem. A primeira pergunta básica é: qual é a lei da natureza? Como que o mundo se fez? Se a gente pega a teogonia, né? A teogonia africana, a teogonia greco-latina, ou até mesmo a criação do mundo, nós vamos ver que o tempo todo é atribuir funções para determinadas divindades, para determinados lugares. Então, o que a gente faz? O que os deuses fazem? O que Deus faz? Eles organizam o mundo, eles colocam funções para cada entidade, para cada lugar, para cada ser, para cada espécie. E é justamente isso que os históricos diziam, né? Cuidado quando você extingue uma espécie, porque ela tem um lugar na natureza. E se ela for extinta, isso pode criar um desbalanceamento no ecossistema. A ecologia saiu daí. Né? Então, assim, falar de filósofos históricos, falar de teogonia, né? Porque como é que surge o mundo para os gregos? Né? Se você olhar lá, teogonia, no começo era um caos. Olha que bonito, eu acho tão bonito, sabe, assim, pensar que a mitologia grega, romana, inicia com isso.
No início do caos, mas é a mitologia judaica também, né? No início não havia, no início era o vazio, e Deus disse, faça-se a luz que você fez. Ou ainda, numa releitura cristã, no início era o verbo, né? E até aí, os estoicos e os judeus vão citar, né? E o verbo estava com Deus, até aí todos concordamos. E o verbo era Deus, até aí nós concordamos. E aí entra a próxima frase que gera disputa. Que o verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Né? E aí a gente vai ver que vai ter a terra, vai ter a divisão do céu, vai ter a divisão do oceano, né? Que são os primeiros titãs. Os primeiros titãs não têm feições humanas. Eles são forças da natureza, como os orixás. Né? Então, como vocês podem ver, o mito, ele entra nessa natureza, que é uma natureza que a gente chama de arquetípica. Jung vai dizer que é arquetípico aquele conhecimento que paira no inconsciente coletivo da humanidade. Aí, uma segunda pergunta que os mitos nos fazem é: qual é o lugar do homem? Eu acho que uma das histórias mais bonitas para a gente poder pensar nisso é quando Odisseu está voltando para Ítaca depois da Guerra de Troia, né? E aí Calipso tenta seduzi-lo a ficar na sua ilha. Ela se apaixona por Odisseu e ela fala: olha, Odisseu, se você ficar aqui eu vou te dar a juventude e a vida eterna. Fique comigo. Ela é uma ninfa. E quem é que não quer ser eterno? Belamente eterno, né? Viver para sempre, e jovem, e bem. Eu não estou falando só viver para sempre, mas com a beleza, que é Estevão. Ele sorriu, porque eu sei que são dos sonhos. É a representação dele. Se a Calipso chegasse para ele, acho que ele dizia assim. Não. Então, o que eu vejo? Ele não aceita. E por que ele não aceita? Porque ele sabe que não é o lugar do homem viver para sempre. Né? E ao mesmo tempo, nessa história, tem um outro lado desse nó, né, dessa corda, que é Penélope. Ela é o paradigma da esperança. Por quê? Enquanto o homem está na guerra, desempenhando o seu papel socialmente imposto, a mulher está em casa, esperando por ele, tecendo e cuidando dos filhos. Tanto que uma coisa muito bonita na Penélope, que assim, chega um tempo que eles não acreditam mais que Ulisses deve voltar. E ela, sendo rainha, deve se casar de novo para que a coroa não fique desocupada, para que o trono não fique desocupado. E ela fala: olha, então tudo bem, eu me caso com vocês como é a tradição, como a lei manda, só que eu quero pedir apenas para que eu possa acabar de fiar um tapete. Então ela fiava o tapete o dia inteiro, quando chegava a noite ela desfiava. Para quê? Para poder dar tempo que o Ulisses voltasse. Então, quando cada um cumpre o seu papel, né, a harmonia vai acontecer. E essa harmonia não é necessariamente uma harmonia feliz, mas é uma harmonia que vai fazer bem, tanto para nós, a longo prazo, quanto para o sistema em que vivemos. Se vocês descerem depois de Penélope, tem a história de Aurora e Título. A Aurora é uma ninfa que se apaixona por Título. Só que assim, as ninfas não morrem, os homens morrem. E aí ela consegue dos deuses um privilégio. Ela consegue o privilégio de que Título possa viver para sempre, depois que ele comer a ambrosia. Só que eles esquecem de pedir a juventude eterna. E aí, com o tempo, Título vai envelhecendo, até se transformar numa cigarra. O mais interessante dessa história é que a Aurora, quando ele vai envelhecendo, ela perde o encanto. Então olha que interessante, né? Como que a gente, na verdade, se desfaz dos sonhos, como a gente vive numa sociedade que os mitos já debatiam, que veem os seres humanos como seres descartáveis.
né? E essa questão da velhice. Quando a gente fala em padrão de beleza, né? A beleza e a juventude andam juntas, né? E um outro personagem que desrespeita o lugar que lhe é atribuído é Midas. Midas queria tanto ter poder, tanto ter dinheiro, que ele pede aos deuses que tudo que ele toque vire ouro. Só que ele se esquece de uma coisa, ele precisa comer. Quando ele vai tocar no alimento para comer, ele se transforma em ouro. Conclusão, ele morre de inanição. Então o que os mitos nos mostram é que a gente tem que aceitar a natureza, a nossa natureza, nosso espaço. E aí, vem uma segunda pergunta. Como evitar a híbris? O que é híbris para os gregos? É a loucura. Porque todos nós, quando nos damos conta de que não conseguimos dar conta dos nossos papéis, entramos no desespero. É o desespero de Abraão, é o desespero de Davi, é o desespero de Salomão, né? Não deixa de ser o desespero de Iemanjá também, quando ela é presa, né? Vocês veem como, na verdade, todos os mitos falam das mesmas coisas. E aí vocês estão tendo hoje uma apresentação muito genérica que depois merece um estudo particular, né? De cada um aqui, de contar histórias diferentes. Vocês estão tendo contato com essas histórias, com esses personagens, para a gente utilizar na argumentação. Eu acho que a personagem que mais chama atenção para a questão da híbris é a história de Antígona. Então, Antígona, ela é filha de Édipo, e aí o que acontece? Vocês sabem que Édipo foi amaldiçoado, porque afinal de contas, mesmo sem querer, ele matou o pai e comeu a mãe. Não foi bem assim as palavras, né, que o oráculo disse, mas em essência era isso. E eu sei. E Antígona é uma das filhas dele. Só que assim, os filhos de Édipo também vão ser amaldiçoados. Por quê? Porque eles vêm de uma relação que não é natural. Olha o pensamento histórico voltando. Tá. Quem são os filósofos históricos mais importantes? Eu diria para vocês, o nome mais significativo para mim é Marco Aurélio. Tá? Imperador, assim, general. Ele era filósofo também, tá? Então olha só que interessante. Ela tinha 2 irmãos, tá? Que era o... E você tem que colar. Se não for menina, vai ser Etéocles, tá? Vamos para filho, ó, nossa. E aí, o Etéocles, os 2 morrem, os 2 se matam na guerra. O Etéocles recebe todas as honrarias de um herói. E o Polinices é deixado sem os rituais fúnebres. Conclusão. Isso é um desrespeito aos mortos. Tá? Isso está mexendo com a fé das pessoas. E Antígona, que é a irmã dos 2, questiona Cleonte. Cleonte, tudo bem, já perdeu a guerra, já está resolvido o caso, mas o meu irmão tem que ter direito aos ritos funerais. Né? E o Cleonte não quer deixar. Então a gente tem aí um embate interessante, que é o embate entre o direito da fé, entre o direito individual e o direito do Estado, né? De organizar as nossas vidas, de decretar os nossos direitos, de decretar a nossa forma de viver em sociedade. Ela acaba enterrando o irmão na revelia de Creonte, que nesse caso é o Estado, ela acaba sendo enterrada com ele. Tá? Então assim, ela consegue o que ela quer, à custa da própria vida. Né? E aí, assim, ainda pensando nisso, é muito interessante ver, como a gente já viu esse personagem em sala de aula, o papel do Aquiles, né? O Aquiles, ele morre numa batalha, mas ele morre belo. Por quê? Porque ele tem que escolher entre morrer jovem, portanto belo, ou velho, decrépito e poderoso. Ele escolhe a morte jovem, gloriosa, do guerreiro. E a gente tem aí
do outro lado, nessa mesma guerra de Troia, Heitor, que é morto por Aquiles. Só que o corpo dele é arrastado pelos cavalos e Aquiles deixa, assim, Aquiles não quer liberar o corpo de Heitor porque ele sente muita raiva. Afinal de contas, Heitor teria sido o assassino do seu amante, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Como que, na verdade, as nossas paixões, as nossas fés, elas precisam ser bem comedidas, elas precisam ser racionalizadas, principalmente quando a gente fala em relação aos limites que o Estado pode impor às nossas vidas. E é muito importante a gente pensar isso numa época de Trumps e de Bolsonaros. Tá? Para quem não fez a relação, tá aí. Aí a gente vai ter uma outra personagem que eu amo também, que é a história de Cassandra. Cassandra, Deus Apolo se apaixonou por Cassandra. Né? E Cassandra, como uma boa mulher voluntariosa, olhou para Deus Apolo. Gente, vocês já ouviram falar assim, nossa, aquele bofe é um Apolo? Já ouviram? Pois bem, tem uma razão. Apolo era Apolo. Tá? Ele é Deus da beleza masculina. E a Cassandra olha para Apolo e fala assim, não. Empoderamento feminino. E Apolo não gosta. E ela tinha o dom da profecia. Sabe o que Apolo faz? Cospe na boca dela. E tudo que ela diz agora vai acontecer às avessas. Então, quando vocês usarem a Cassandra, ela é uma pitonisa. O que é uma pitonisa? Uma profetisa, né? Que vê as avessas. Tá? Só que tem uma coisa, na hora que a Helena de Troia chega, Apolo fica com dó dos troianos e devolve o dom de Cassandra. E Cassandra vê certo, ela fala, essa mulher vai trazer a desgraça de Troia, devolvam-na. Só que como ela já é vista como louca, eles ignoram as suas profecias. E aí, a gente tem aí uma figura muito interessante para falar de como que a gente às vezes ignora certos avisos por simples, preconceito. Né? Eu acho que o Sísifo, todo mundo já conhece a história dele, que ele tem que levar a pedra. A gente vai ver um exemplo, né, Bia, na aula agora, de redação nota 1000 do Enem essa semana, então eu vou pulá-lo. Gente, estão gostando da minha voz sexy hoje? Né? E aí tem a Medeia, né? Gente, a Medeia é uma outra personagem muito emblemática. O que acontece é o seguinte, ela praticamente trai o pai para ficar com Jazão, e Jazão promete se casar com ela. Tá? Eles fogem, e constituem família, e têm filhos. Acontece que Creonça, do rei, valoriza Jazão, e ele quer casar uma das filhas dele com Jazão. Então Jazão tem assim, ó, eu amo Medeia, mas a filha de Creonte vai me dar poder. O que você acha que ele escolhe? A filha de Creonte. Só que uma das exigências é que Medeia e os filhos sejam levados para fora da cidade. Eles deverão ser punidos. Olha a ideia dos estrangeiros. Medeia é uma estrangeira. Ela deve ser jogada para fora. Né? E aí, o que é interessante nisso? Ela não era só uma estrangeira. Ela era o que o pai Paulo chama de uma Yamin. Ela era uma feiticeira. Ela era filha de Apolo. E aí, ela se recusa. E aí ela estuda os jeitos mais atrozes de punir a traição de Jazão. Então, primeiro ela mata os 2 filhos, manda para ele, e depois ela se mata. Tem versões que dizem que ela se mata, e tem versões que dizem que ela foge numa carruagem
de fogo em direção ao céu para se encontrar com Deus do Sol, que era seu pai. Né? Como Elias também. Como Elias. Sim, Elias. Vocês estão... Vai me voltar na tatuagem. Vocês estão vendo como existem diálogos aqui? O mais interessante dessa conversa que a gente está tendo é se poderem comparar gregos, romanos, ocidentais, africanos, judeus, como que nós falamos a mesma coisa. Né? Porque essa sabedoria ela é uma sabedoria muito ancestral. E o que o mito tenta fazer em última instância é explicar as mazelas do mundo. Então a gente tem aí, os mitos são na verdade, para mim, representados por uma personagem que é Pandora. Então, Pandora, assim, quando os homens foram criados, né, quando Prometeu deu o fogo da consciência, da linguagem aos homens, eles receberam uma caixa. E dessa caixa tinha todos os males do mundo. Pandora, curiosa, abriu a caixa. Assim como Yansan mandou que os ventos levantassem as palhas de Obaloaiê. Né? É muito interessante ver como essa curiosidade está associada à mulher, à Eva. E não vejam isso como uma coisa ruim. Essa curiosidade é uma coisa que marca a nossa identidade enquanto seres humanos, enquanto seres reflexivos, enquanto seres... Oi? Enquanto seres que... Oi? Exatamente. Né? São seres que, na verdade, nós somos seres que não vamos ficar felizes em não sabermos as coisas. Precisamos pesquisar, precisamos olhar, e nós sabemos que isso pode custar caro. Toda vez que a gente sabe alguma coisa, esse conhecimento vem com preço. É disso que esses mitos estão falando. E para acabar, né, é muito legal ver que essa discussão toda ela é polemizada por Nietzsche, como a gente vai ver daqui a pouco, em duas perspectivas. O ser humano, quando procura conhecimento, ele pode procurar o conhecimento de uma forma dionisíaca. Como? Por meio das paixões, por meio das cóleras, por meio do impulso, que são formas de aquisição de conhecimento. Ou por meio de uma forma polínea, que é por meio da leitura, da reflexão, da organização. Então eu acabo a minha fala dizendo que na sabedoria dos mitos, que na sabedoria do universo, existe a ordem e o caos. E essas duas formas devem ser vistas como formas de aprendizado. Obrigado. E a gente vai abrir para algumas perguntas. Então vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa?